Hoje nós vamos falar um pouco de história da igreja. Professor José da Costa, canal História em um Instante. Venha para cá, que tem história para você aprender um pouco hoje de história da igreja. Vou indicar aqui um livro, A Era dos Mártires, do Justo Gonzalez. Na verdade é uma coleção, tem 10 livros. E eu vou falar um pouco sobre a história da igreja neste vídeo e possivelmente vou gravar mais alguns vídeos, uma síntesezinha básica da história da igreja para você que tenha interesse. Em Atos capítulo 2, quando você pega texto bíblico, lembrando que a Bíblia também é um livro histórico, a gente vê o começo de uma igreja ali em Jerusalém. Os apóstolos de Jesus e a chamada igreja de Jerusalém. Não era uma igreja sem problemas, porque em Atos, já o capítulo 2, já o capítulo 6, depois do capítulo 6, mostra um problema que começou a surgir ali na igreja de Jerusalém. Havia os judeus helenistas e os judeus não helenistas. Quem eram os judeus helenistas? Os judeus helenistas eram aqueles que eram judeus, mas tinham influências helênicas, gregas. Os judeus não helenistas eram aqueles judeus puros que não tinham influência helênica, grega. E começa a surgir um problema lá em Atos capítulo 6, se eu não me engano, fala sobre isto. Que as viúvas dos judeus helenistas estavam sendo esquecidas em relação às cestas básicas, digamos assim, numa linguagem atual de hoje, que recebiam. Então os judeus helenistas começaram a fazer as críticas. Opa, estão ajudando os judeus, viúvas de judeus não helenistas, e a nós estão deixando de lado. Aí os apóstolos resolveram isto, fazendo o seguinte, instituindo 7 pessoas, chamadas de diáconos, termo que significa servir, servidor, aquele que serve, para atender, na linguagem bíblica, as mesas, questão social, e os apóstolos ficaram ali pregando a palavra. Houve também eram gregos, o nome deles eram Estevão, Filipe e outros, eram gregos, judeus gregos ou judeus helenistas. Houve também uma certa perseguição em relação à igreja de Jerusalém, os judeus que perseguiam a igreja de Jerusalém. O próprio Estevão, que foi um dos 7, ele foi apedrejado, que fez lá uma enorme pregação. O livro de Atos, capítulo 7, fala sobre isto. E, resumidamente, ele defende um Jesus que era também para os gentios, ou seja, os não-judeus, e que Deus não tinha morada humana em templo feito por mãos de homens, era um Deus universal, e ele é morto por isto. Então havia ali, mostra o livro de Atos, que havia uma perseguição de judeus em relação à igreja de Jerusalém. Mais adiante, o Império Romano começa a perseguir os cristãos. Como um assunto puxa o outro, eu vou indicar a vocês minha playlist Imperadores Romanos. Olha, imperdível. Começa ali de Otávio Augusto até Constantino. Eu tenho vários imperadores romanos, eu falo sobre eles. Imperdível. Vai lá e assiste aos vídeos. Biografia do imperador e todo o contexto histórico. Então não vou gastar aqui tempo com imperadores romanos, que está tudo prontinho. Mas quando sobe Nero ao poder e outros imperadores começam a perseguir aos cristãos, porque a acusação era basicamente o seguinte: os cristãos não prestam culto oficial ao imperador. Então, começaram a ser acusados de ateus, ateu no sentido histórico aí do termo, contextualizando aí o fato histórico. Ateu aí significa aqueles que, segundo o ponto de vista romano, não adoravam os deuses romanos, muito menos prestavam adoração ao imperador. E prestar adoração ao imperador fazia parte do culto oficial. Tinha uma conotação política aí. Então os cristãos passam a ser perseguidos. Nesse contexto, nós temos aí a correspondência entre Plínio e Trajano. Plínio era um governador
de uma região chamada Bitínia, onde hoje é mais ou menos a Turquia. E Trajano era um imperador romano, que eu tenho um vídeo aqui sobre ele, você vai assistir minha playlist Imperadores Romanos, imperdível. E Plínio ele escreve a Trajano como proceder com esses que eram teimosos e não prestavam culto oficial. Veja aqui, o Justo Gonzalez, ele diz a Era dos Mártires, aqui na parte 62, ao que parece, o número dos cristãos em Bitínia era notável, pois em sua carta a Trajano, Plínio diz que os templos pagãos estavam praticamente abandonados e que não se encontravam compradores para a carne sacrificada aos ídolos. Eu não vou ler toda a carta e os textos porque é longo, mas basicamente era o seguinte: esse Plínio era um governador da região da Bitínia, onde hoje é mais ou menos a Turquia, e escreveu a Trajano como proceder com essa turma aí, com esse povo que eram acusados de ateísmo porque não prestavam culto ao imperador romano. E Trajano, ele dá a resposta que é basicamente o seguinte, que virou lei durante mais de 200 anos em relação aos cristãos. Esses cristãos teimosos, disse Trajano a Plínio, o Estado não deve usar seus recursos para persegui-los. O Estado deve usar seus recursos para outras coisas. Mas se alguém acusar algum desses cristãos perante os tribunais, estes indivíduos devem ser julgados, porque aí a lei romana, os tribunais romanos vão ficar, digamos assim, mal na fita, né, diante da sociedade, vai ficar feio para o tribunal romano. Então, essa foi uma lei até que ficou mais de 200 anos, mais ou menos pouco mais de 200 anos de perseguição aos cristãos, ali no começo da era da igreja, não ininterrupto, mas perseguição aqui e ali, tinha imperador que perseguia mais, outro perseguia menos, playlist Imperadores Romanos, imperdível, vai lá. E esta era a lei sempre que os imperadores usavam. Aqui na página 60, deixa eu ver aqui, 64, o Tertuliano, quase 100 anos depois, o advogado Tertuliano cristão, norte da África, dizia o seguinte: ó sentença injusta, confusa, nega-se a buscá-lo como a inocentes e manda castigá-los. Tem misericórdia e és severa. Ora, ainda que a decisão de Trajano não tivesse sentido lógico, tinha um sentido político. Trajano compreendia o que Plínio dizia, que os cristãos, pelo simples fato de serem cristãos, não cometiam crime algum contra a sociedade ou contra o Estado. Portanto, os recursos do Estado deviam ser empregados em assuntos mais urgentes do que a procura dos cristãos. Mas, uma vez que o cristão era delatado e trazido diante dos tribunais imperiais, era necessário que obrigados a adorar os deuses do império castigá-los. De outro modo, os tribunais imperiais perderiam toda a autoridade. Este é o começo aqui do vídeo da história da igreja para vocês. Vou fazer alguns vídeos sobre a história da igreja, uma síntesezinha da história da igreja. Se interessar, você vai acompanhar os vídeos, vai ver também nossas playlists e nossos vídeos, que são mais de 400 vídeos no momento que gravo este vídeo, em janeiro de 2025. Professor José da Costa, estudar é um ato revolucionário. Faça o Pix do coração, para ajudar aqui o canal a crescer, porque precisamos melhorar o canal e nós não temos condições. E ajude, além do Pix, ajude, simples like, ajuda o canal, compartilhar o vídeo e, claro, se inscrevendo e indicando o canal para um amigo, para uma amiga, para um conhecido. O canal História em um Instante, aqui não tem invenção, aqui tem interpretação, que aqui é história, é ciência. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!